Olá! O nosso monitoramento de aulas práticas foi desenvolvido dividido basicamente em duas camadas, assim como determina a legislação. Temos a camada servidor, a qual possui o módulo de administração web, o qual é abordado em outra videoaula. Ele é o que chamamos de painel do usuário. Ele é responsável pelo processamento dos dados coletados das aulas, manutenção e visualização dos cadastros necessários para o funcionamento do sistema. Possui emissão de relatórios e gerencia todo o sistema. Possui também todas as integrações necessárias com os órgãos do Detran de seu estado. E na segunda camada, determinada pela legislação como camada cliente, temos dois módulos: o de coleta automática de dados via dispositivo e o de coleta de dados via instrutor. Para nós, são os módulos coletor e instrutor. O módulo coletor é responsável por realizar todas as capturas automáticas e envio de dados, se comunicando com a camada servidor. Ele ficará fixado no painel do veículo durante toda a aula. O módulo instrutor é responsável pelas notações manuais do instrutor durante a aula, como comandos de iniciar a aula, realizar validações biométricas e marcações de conteúdos didáticos pedagógicos. Todos esses dados são lançados para o módulo coletor por conexão direta via Bluetooth. Basicamente, uma aula é dividida em três momentos importantes. A primeira seria a fase de validação inicial, ou abertura da aula. A segunda é o tempo de aula monitorada propriamente dita. E a terceira é a fase de encerramento da aula, ou validação final da aula. Para realizar uma aula, primeiramente, antes de tudo, é preciso sincronizar os aparelhos. O instrutor com seu devido coletor utilizando seu Bluetooth. Para isso, clique no ícone do símbolo do Bluetooth no módulo instrutor. O sistema carregará todos os coletores ativos que estiverem dentro de seu alcance. Selecione a placa e depois clique em OK. Quando a placa selecionada estiver no título do instrutor, ele estará pronto para iniciar a sua aula. Para realizar a validação inicial da aula, preencha o CPF do instrutor. Clique no ícone azul ao lado. Realize o enquadramento da face do instrutor e capture sua imagem. Após essa validação, faça o mesmo procedimento para o seu aluno. E quando os ícones azuis ficarem verdes, preencha a quilometragem inicial do veículo, o qual é informada no seu painel de instrumentos. E depois clique em Entrar. Clique em Plano de aula e selecione os conteúdos listados. Depois clique em Iniciar. Nesse momento concluímos a fase da validação inicial da aula. E o instrutor enviará um comando para iniciar a aula no coletor, que passará a contar o tempo de aula que está sendo ministrado. Uma vez em aula, podemos evidenciar seu início na mudança do ícone no lado superior que muda para Play. As imagens começam a ser capturadas junto a muitos outros dados da aula, à medida que o tempo passa. Durante o andamento da aula, o instrutor pode lançar notações de faltas que o aluno realizou e avaliar seu aluno à medida que cada conteúdo é ensinado, podendo lhe dar de 0 a 5 estrelas para o grau de aprendizagem do aluno. Após ter classificado todo o conteúdo, quando a aula passar do tempo regulamentar, ou o instrutor desejar finalizar o tempo de aula, basta clicar em Encerrar. Estamos agora no momento da validação final da aula. Insira a quilometragem final. Clique no ícone em azul do instrutor. Enquadre sua face e capture sua imagem para a realização da validação biométrica. Realize o mesmo procedimento para o seu aluno. Clicando no ícone azul. Enquadrando seu rosto corretamente na marcação para capturar e validar sua biometria facial. E depois clique em Encerrar para finalizar sua aula. Atenção! O instrutor deve estar sempre acompanhando o tempo de sua aula, pois o sistema enviará mensagens importantes em momentos, como quando estiver perto do tempo regulamentar de uma aula, ou solicitando que pontue os conteúdos antes de encerrar, questionando se deseja realmente realizar algumas ações, informando o resultado de comandos, ou mesmo exibindo mensagens informativas para ajudar e orientar.
Boas aulas!